Boa noite, amigos. Acomodem-se confortavelmente. Agora vai começar uma nova história que vale a pena ouvir com calma e atenção. Meu marido descobriu que eu estava grávida, olhou para mim com olhos frios e disse: "Essa criança não é minha." Depois me expulsou de casa. Passei a noite no carro, sem entender para onde ir, mas logo recebi uma ligação de uma advogada chamada Dra. Isabela Mendes. Seu primeiro marido, com quem você foi casada nos anos 2010, faleceu e deixou todo o seu patrimônio para você. 5.775 milhões de reais. Mas há uma condição. Bom dia, queridos ouvintes. Aqui é Clara novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui ouvindo esta história comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão me ouvindo. Assim eu consigo ver o quão longe minha história chegou. As pessoas costumam dizer que a morte de um casamento sempre pode ser sentida com antecedência. Dizem que isso se sente onde? Nos ossos, no silêncio que se alonga demais durante o jantar, na forma como o marido para de procurar sua mão no carro. Pode ser verdade, mas quando você ama alguém, aprende a explicar essas pausas com qualquer coisa. Cansaço, estresse, um período difícil. Eu chamava isso de todos esses nomes, e isso me custou quase tudo. E depois, de um jeito impossível, me devolveu muito mais do que eu poderia esperar. Meu nome é Clara Monteiro. Fui casada por 6 anos com Victor Lombardi. Morávamos em uma casa de 4 quartos, num condomínio tranquilo ao norte de São Paulo, num lugar onde os vizinhos acenam uns para os outros do portão e a administradora envia cartas educadamente venenosas sobre a grama do jardim estar mais alta que o permitido. Eu trabalhava como arquiteta num escritório de porte médio no centro de São Paulo. Victor atuava no setor de imóveis comerciais. No papel, estava tudo bem, até melhor que bem. Éramos aquele casal que, durante jantares com conhecidos, as pessoas olhavam e diziam: "Olha só como eles conquistaram tudo." Mas o papel sabe mentir. Se eu olhar para trás, o primeiro sinal real de alerta apareceu mais ou menos 14 meses antes de tudo desabar. Victor começou a atender ligações na garagem. Notei isso uma noite, quando voltei tarde de um projeto. O carro dele estava em casa, a luz da cozinha acesa, mas dentro estava silencioso. Eu o encontrei entre as prateleiras de ferramentas e a velha bolsa de golfe, o telefone colado na orelha, voz quase sussurrando. Ao me ver, levantou o dedo como quem diz: "Espera." Depois encerrou a ligação, entrou em casa, me deu um beijo na bochecha e disse que era assunto de cliente. Eu acreditei. Depois vieram as retiradas de dinheiro. Victor sempre cuidava da nossa conta conjunta. Eu concordei com isso no início do casamento porque a agenda dele era mais flexível, mas mais ou menos na mesma época, notei pequenos saques em dinheiro vivo. 15 mil aqui, 22 mil ali. Sempre em dias úteis, quando eu estava no trabalho. Uma noite, durante o jantar, perguntei sobre isso e ele sorriu com aquele sorriso calmo. Disse que tinha levado clientes para almoços, pago estacionamento, pequenas despesas. Tudo normal. "Você sabe que eu esqueço de guardar os comprovantes", falou ele. Eu assenti e deixei o assunto passar. As ligações continuavam, os saques continuavam, e então Victor começou a fazer outra coisa. Ele passou a perguntar, como quem não quer nada, sobre meu passado, mais precisamente sobre Alexandre. Alexandre Quintana foi meu primeiro marido. Casamos jovens. Eu tinha 24 anos, ele 31. Depois de 4 anos nos divorciamos, não por ódio, não depois de um escândalo, mas por uma compreensão mútua e silenciosa de que tínhamos nos tornado pessoas muito diferentes. Não tivemos filhos, nem um final dramático. Ele foi para o Rio de Janeiro, fundou uma empresa de tecnologia e perdemos completamente o contato. Eu não falava com Alexandre havia mais de 10 anos. Por isso, quando Victor de repente começou a mencioná-lo, achei que era mera curiosidade. "E o que aconteceu com aquele seu primeiro marido?" "O cara de tecnologia?" perguntou ele. Mas não perguntou uma vez só, 3 vezes em 2 meses, cada vez de um jeito diferente. Às vezes de brincadeira, às vezes de passagem, às vezes escondido dentro de outra pergunta. Eu achava que era ciúme, achava que era insegurança. Guardei na pasta mental chamada "Discutir algum dia na terapia de casal" e segui em frente. Eu estava com 8 semanas de gravidez quando tudo mudou.
Fiz 2 testes em casa e depois confirmei com o médico. Estava assustada e feliz ao mesmo tempo. Não tínhamos tentado engravidar de propósito, mas também não nos preveníamos. E eu, como agora entendo, ingenuamente achava que Victor e eu queríamos uma família da mesma forma. Na terça-feira à noite, voltei para casa com uma pequena sacola de presente. Dentro havia um bode infantil com a frase "Futuro Arquiteto" e por baixo, num papel fino, a impressão da ultrassonografia. Lembro de cada segundo do que aconteceu em seguida. Victor abriu a sacola, olhou o bode, olhou a imagem, colocou os dois na ilha da cozinha com movimentos tão cuidadosos e lentos de quem já tinha decidido algo. Depois levantou os olhos para mim. Não reconheci aquele olhar. Frio, calculista, vazio. E ele disse as palavras que nunca vou esquecer enquanto viver. Essa criança não é minha. Eu ri. De verdade ri, porque no primeiro segundo achei que ele estava brincando. Precisei pensar assim, mas o rosto dele não mudou. Repetiu de novo. Depois disse que sabia que eu tinha traído. Disse que suspeitava havia meses. Disse que queria que eu saísse de casa naquela mesma noite. Quando tentei falar, tentei tocá-lo, ele recuou como se eu fosse algo sujo que não queria encostar. Às 20h01, eu estava sentada no meu carro no estacionamento de um cruzamento a uns 3 quilômetros de casa. A sacola com o bode ainda estava no banco do passageiro. Não tinha para onde ir. Não entendia o que tinha acabado de acontecer com a minha vida. Fiquei muito tempo ali no escuro, repetindo a mesma pergunta. O que faz um homem que foi casado feliz por 6 anos, ao descobrir que a esposa está grávida, ter como primeira reação a certeza absoluta de que a criança não é dele? Não tinha resposta ainda, mas bem no fundo uma parte fria de mim já começava a procurar. Naquela noite dormi no carro, não como mostram nos filmes, não encolhida no banco de trás com um cobertor, nem com o rosto molhado de lágrimas. Sentei no banco do motorista com o aquecedor ligado, porque era fevereiro e o fevereiro paulista engana. De dia até suportável, à noite o frio entra nos ossos. Não chorei por muito tempo, só fiquei sentada. O supermercado ainda estava aberto. Pessoas entravam e saíam com sacolas, colocavam compras no porta-malas, discutiam suavemente com os filhos sobre quais cereais podiam comprar. A vida normal estava a 15 passos de mim, bem perto e completamente inalcançável. À meia-noite fiz as primeiras contas. Na minha conta pessoal havia cerca de 30 mil reais. A maior parte das minhas economias dos últimos 2 anos tinha sido transferida para a conta conjunta porque Victor disse que seria mais fácil pagar as contas. Meu notebook ficou em casa. Arquivos de trabalho, programas de desenho, anotações de projetos. Em 3 semanas tudo estava na casa. Meu plano de saúde estava vinculado ao convênio corporativo de Victor, porque 2 anos atrás, quando trabalhei 8 meses como autônoma, foi mais simples assim. Estava na 8ª semana de gravidez, sem plano próprio, sem acesso às economias e sem chave da porta que, como descobri, pertencia ao meu marido e não a mim. E entendi mais uma coisa. Talvez eu tivesse informação que nunca receberia. Victor contava exatamente com isso. O pensamento veio quieto, sem drama. Eu o virei na cabeça com cuidado, como se segura algo frágil. Alexandre Quintana, meu primeiro marido. Victor perguntou sobre ele 3 vezes em 2 meses. Porque Victor não era um homem sentimental. Ele não sentia ciúme sem motivo. Ele estudava as coisas, rastreava. 20 anos no mercado imobiliário comercial ensinaram a ele a ver valor antes dos outros. Portanto, se ele perguntava sobre Alexandre, não era insegurança. Significava que descobriu algo sobre Alexandre que eu não sabia. E a única coisa que valia a pena descobrir sobre um ex-marido depois de tantos anos eram os bens. Peguei o telefone e fiz algo que não fazia havia muitos anos. Busquei o nome de Alexandre Quintana. A empresa dele de desenvolvimento de software no Rio de Janeiro tinha sido vendida para um grande grupo 3 anos antes. O valor da transação não foi divulgado publicamente, mas eu conhecia o comprador e empresas assim não compram porcaria. Encontrei alguns perfis profissionais, página na rede profissional que não era atualizada desde a venda, e mais nada. Depois da venda, Alexandre pareceu desaparecer, silenciosamente, de propósito. Eu olhava para a tela do telefone no estacionamento escuro. O que Victor sabia? O que eu não sabia e há quanto tempo ele sabia? Quase não dormi,
Por volta das 5 da manhã, fui até uma lanchonete 24 na Marginal Tietê. Pedi café e ovos mexidos. Quase não toquei. Sentei numa mesa junto à janela e comecei a pensar. Quando os primeiros clientes do café da manhã começaram a chegar, eu já tinha algo que ainda não era um plano, mas já era o esqueleto dele. Primeiro, precisava voltar a casa e pegar documentos. RG, CPF, notebook pessoal e o disco externo onde guardava cópias dos meus projetos de arquitetura. Era meu. Victor não tinha direito legal de impedir que eu pegasse minhas coisas, mas eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele tentaria. Segundo, antes de fazer qualquer outra coisa, precisava de consulta jurídica, não ainda um advogado de divórcio. Precisava de alguém que me dissesse exatamente onde eu estava financeiramente, quais direitos eu tinha sobre a conta conjunta e se Victor podia trocar as fechaduras legalmente na casa cuja hipoteca estava em nome de nós dois. Suspeitava que não, mas queria ter certeza. Terceiro, precisava de atendimento médico. Estava na 8ª semana, temporariamente sem plano próprio, e não fazia ideia de quais opções teria. Isso precisava ser resolvido rápido. E quarto, a parte mais frágil e mais importante, precisava descobrir o que Victor sabia sobre Alexandre Quintana, porque se ele rastreou a situação financeira do meu ex-marido antes do nosso casamento desabar, a acusação de traição não foi espontânea. Foi uma estratégia. Por que um homem inventaria um motivo para expulsar a esposa grávida? A resposta era desagradável e ao mesmo tempo esclarecedora. Porque ele queria tirar a esposa de cena antes que acontecesse algo que desse a ela direito ao que ele queria para si. Abracei a xícara de café com as 2 mãos e deixei o pensamento assentar. Eu não era uma mulher ingênua. Construí carreira lendo plantas estruturais, sabendo ver elementos de sustentação, entendendo onde a pressão levaria ao colapso. Conseguia ler também essa situação. Victor viu que se aproximava algum evento financeiro ligado a Alexandre e tentou me excluir da equação antes que isso acontecesse. A gravidez apenas acelerou o cronograma. Só isso. Ele cometeu um erro grave. Fez tudo rápido demais e grosseiro demais. Quem planeja com cuidado não grita acusações por cima da ilha da cozinha. Ele entrou em pânico, e pânico deixa rastros. Deixei R$ 15 na mesa. Vesti o casaco e saí no frio da manhã paulista. Sentia algo que não esperava sentir. Estabilidade. Infortúnio. Insegurança. Exatamente estabilidade. Como um prédio que se mantém quando a fundação foi bem feita. Agora eu sabia em que estava pisando. Sabia quais paredes eram de sustentação e quais eram só decoração. Entrei no carro, abri a lista de contatos e encontrei o número de Isabela Mendes, advogada de família com quem me encontrei 2 vezes em eventos profissionais. Era cedo, pouco depois da CETE. Mesmo assim mandei mensagem. Drá. Isabela, aqui é Clara Monteiro. Preciso de consulta o mais rápido possível. Questão familiar urgente. Desculpe o horário. A resposta veio em 11 minutos. Vou adiantar uma reunião. Venha às 8h45. Expirei devagar. O plano ainda era só esqueleto, mas eu sabia que tudo começa pelos ossos. O escritório de Isabela ficava no bairro de Pinheiros, no 14º andar de um prédio que eu já havia passado centenas de vezes, mas nunca entrado. A assistente me recebeu no hall às 8h40 e me levou a uma pequena sala de reunião que cheirava a café fresco e papel de impressora. Eu ainda usava a roupa do dia anterior. Não tinha tomado banho. No caminho parei numa farmácia e comprei escova de dentes de viagem e uma blusa limpa. Era o máximo que consegui. Isabela entrou pontualmente às 8h45, colocou um bloco amarelo na mesa e olhou para mim com um olhar calmo e firme de quem já ouviu muitas coisas terríveis naquela sala e aprendeu a recebê-las com a mesma expressão. Conte tudo, disse ela, desde o começo, e não edite nada. Contei tudo. Ela fazia anotações e não interrompia. Quando terminei, depois de 22 minutos, olhei sem querer para o relógio. Isabela largou a caneta e cruzou as mãos. Primeiro vamos resolver as questões práticas, disse ela. A casa está com financiamento no nome dos dois. Correto? Correto. Então ele não pode trocar as fechaduras legalmente e impedir sua entrada. Se já fez isso, é questão cível e resolvemos rápido. Segundo, a conta conjunta. Ele sacou dinheiro desde ontem à noite. Verifique agora, disse ela e empurrou o celular para mim. Entrei no app do banco.
Na conta conjunta, restavam R$ 3.200. 2 dias antes, havia pouco mais de 230 mil. Coloquei o telefone na mesa. Minha mão ficou completamente imóvel, o que me surpreendeu. Ele sacou ontem à noite. Falei. A expressão de Isabela não mudou, mas ela pegou a caneta novamente. Horários das transferências. Olhei. Sim, 3 transferências. Todas entre 21h47 e 22h12. Mais ou menos 1 hora depois que ele me expulsou de casa. Isso é retirada desleal de bens comuns, disse Isabela, anotando. Temos base para pedir imediatamente medidas cautelares para impedir novas saídas. Quantos anos de casamento? 6. Sempre morando em São Paulo e região? Sim. Portanto, bens adquiridos na constância do casamento. Ele não pode simplesmente retirar e ficar com tudo. Ela fez uma pausa. Agora me conte sobre o primeiro marido. Contei sobre Alexandre, o pouco que sabia e o que descobri à noite. Ela ouviu com atenção. Você acha que seu atual marido encontrou informação sobre herança ou situação financeira do ex-marido e tentou te tirar de cena antes que acontecesse algo como herança, disposição testamentária ou evento jurídico que pudesse te dar direito ao dinheiro? Disse ela com voz neutra. Acho que é possível. É mais que possível. É um motivo coerente. E se for verdade, muda completamente a forma do seu divórcio. Depois que saí de lá, queria que você hoje mesmo contatasse a Ordem dos Advogados e pedisse contatos de advogados especializados em heranças e estruturas patrimoniais grandes. Você precisa descobrir se Alexandre Quintana deixou algum documento onde você aparece. Testamento, fundo, trust, beneficiária. Sozinha você não terá acesso, mas um advogado de sucessões consegue fazer o procedimento. Assenti. Minha caneta quase se movia sozinha. E Clara, registre tudo. Cada mensagem, cada ligação, cada extrato bancário que conseguir. Tire prints e mande para seu e-mail pessoal, não para o que Victor tem acesso. Você tem um e-mail antigo, de antes do casamento que ele não conhece? Tinha. Use só esse. A partir daquele momento, saí do escritório de Isabela às 10h, com pasta de documentos, lista de ações e algo que não tinha nas últimas 12 horas. Direção. A manhã paulista estava clara e cortante. Um daqueles dias de inverno em que tudo parece um pouco mais controlável do que realmente é. Sentei no carro no estacionamento e comecei a seguir a lista metodicamente. Enviei prints bancários para o e-mail antigo. Fotografei os registros de transferências. Redigi mensagens ao banco pedindo controle das operações até resolução da disputa. Isabela me deu as formulações exatas. Depois contatei a família de Alexandre. Não falava com eles havia mais de 10 anos, mas lembrava da irmã, Juliana. Durante nosso casamento, ela sempre foi gentil comigo. Encontrei-a na rede social, mesmo sobrenome, mesmo rosto, só mais velha. Mandei mensagem privada. Escrevi só que era Clara, ex-esposa de Alexandre, e que tinha motivo para acreditar que precisava falar com alguém sobre a herança dele. Disse que lamentava o contato repentino. Disse que esperava que ela estivesse bem. Ela retornou em 40 minutos. A voz estava baixa. Clara, Alexandre faleceu em setembro. Acidente vascular. Tinha 47 anos. Silêncio. Os advogados dele tentaram te encontrar. Como você não soube? Disse que não sabia. Disse que minha situação tinha mudado recentemente. Ela ficou em silêncio um tempo. Ele nunca casou de novo, disse ela. No final, às vezes falava de você. Dizia que você foi a única pessoa que nunca quis nada dele. Nova pausa. O advogado sucessório dele se chama Dr. Roberto Campos. Está no Rio. Clara, ligue para ele hoje. Depois da conversa, fiquei muito tempo sentada na garagem. Alexandre não existia mais. Fazia 5 meses que ele tinha partido, e os advogados dele passaram todo esse tempo me procurando. Nesse momento, toda a geometria dos eventos mudou. Os saques, as perguntas sobre Alexandre, as acusações na terça à noite, o dinheiro retirado da conta conjunta em menos de 1 hora depois que saí. Victor não suspeitava. Victor sabia. Sabia antes de mim. De algum jeito descobriu sobre a morte de Alexandre meses antes. Notícia, conhecido em comum, busca que ele próprio fez. Gastou esses meses calculando. E quando cheguei em casa com a notícia da gravidez, que poderia complicar os planos dele, ele agiu. Foi esse
O ponto sem retorno. Não quando disse, essa criança não é minha. Não quando fiquei no estacionamento do cruzamento, mas ali, na garagem em Pinheiros, quando entendi que meu marido decidiu conscientemente destruir minha vida com base em informação que eu nem sabia que existia. Liguei para o escritório de Roberto Campos, no Rio. A assistente pediu que eu aguardasse 4 minutos. Quando ele atendeu, a voz era cautelosa, profissional e, ao mesmo tempo, visivelmente aliviada. Clara Monteiro, disse ele, fico muito contente que você ligou. Há uma questão de grande importância relacionada ao fundo sucessório de Alexandre Quintana. Você está indicada como beneficiária. Quão grande? Perguntei. 5.775 milhões de reais, respondeu ele. Mas há uma condição. Fiquei muito tempo sentada com essas palavras na garagem, olhando o número na parede de concreto à minha frente. Nível 3. Como se o universo tivesse decidido me dar algo concreto para fixar o olhar enquanto toda a minha compreensão da situação se reorganizava. Roberto Campos explicou as condições com cuidado. Alexandre estruturou o patrimônio por meio de um fundo sucessório revogável. A maior parte dos ativos dinheiro da venda da empresa, imóveis, contas de investimento foi consolidada. A condição para receber a herança era mais formalidade que obstáculo. Eu precisava comparecer pessoalmente ao escritório no Rio em até 60 dias da notificação oficial, assinar documentos de confirmação de identidade como beneficiária e passar pela verificação. Alexandre, como explicou Roberto, era metódico e cauteloso. Incluiu essa condição justamente para evitar as tentativas de apropriação que sempre surgem em torno de grandes fortunas. Queria que eu fosse pessoalmente porque acreditava. A verdadeira Clara virá, enquanto alguém se passando por ela não passará por esse procedimento. Ele atualizou os documentos do fundo 8 meses antes de falecer. Você estava indicada desde o primeiro projeto, mas depois dos pagamentos finais da venda da empresa, o valor aumentou muito. A existência desse fundo era pública? Perguntei. Pequena pausa. O fato da estrutura às vezes pode ser deduzido indiretamente por documentos empresariais e registros relacionados. As condições específicas não eram públicas, mas uma pessoa com recursos, motivação e que soubesse exatamente o que procurar, poderia descobrir de forma indireta. Houve novo silêncio. Há motivo para você perguntar? Sim, respondi. Contei resumidamente sobre Victor, as datas, o dinheiro sacado na noite em que fui expulsa. Roberto ficou em silêncio até o fim. Quando terminei, disse: Clara, recomendo fortemente que seu advogado garanta que qualquer herança que você receba seja tratada como bem particular seu e colocada em conta a qual seu marido não tenha acesso legal, considerando que ainda estão formalmente casados. A construção jurídica faz enorme diferença. Entendo, disse eu. Hoje de manhã já estive com a advogada. Ótimo, respondeu ele. Venha ao Rio o quanto antes. 4 dias depois voei para o Rio. Isabela acelerou o pedido de medidas cautelares sobre a conta conjunta. O juiz deferiu em 48 horas. Além disso, enviou carta oficial ao advogado de Victor, estabelecendo meu direito de acesso à casa para retirar bens pessoais. Quando voltei, fui acompanhada de oficial de justiça. Victor estava em casa. Ficou parado na porta da cozinha observando enquanto eu juntava minhas coisas. No rosto dele, havia uma expressão que eu nunca tinha visto. Nem raiva, nem desprezo, mas um vazio calculista de quem mentalmente reavalia opções. Não disse nada. A mãe dele, Dona Lúcia Lombardi, também estava lá. Sentada à mesa da cozinha, mãos cruzadas, olhos acompanhando cada objeto que eu levava. Dona Lúcia tinha 71 anos, baixa, cabelos brancos bem cortados e aquele jeito caloroso de avó que usava como isca. Nunca gostou de mim. Percebi no primeiro Natal, mas nunca demonstrou abertamente. Manifestava em pequenos ajustes, na forma como perguntava sobre meu trabalho com surpresa um pouco exagerada, na forma como sempre concordava com a versão de Victor quando contávamos histórias. Quando levei a última caixa, ela falou pela primeira vez. Você está cometendo um erro, Clara, disse com voz agradável como se desse uma receita. Levantei a caixa e não respondi. Assinei os documentos no Rio na quinta-feira. O escritório de Roberto ocupava os 2 últimos andares de um prédio na Zona Sul, com janelas altas voltadas para a cidade.
A assistente me ofereceu água e aquela cortesia profissional cautelosa que as pessoas usam quando sabem de que valores se trata. O procedimento durou 4 horas. Confirmação de identidade, verificação de documentos, confirmação jurídica do meu estado civil e do divórcio antigo com Alexandre. Roberto me guiou página por página. Os recursos seriam liberados em etapas. Primeiro pagamento de cerca de 600 milhões em até 30 dias. O restante em 18 meses conforme venda planejada e transferência de ativos. Na sexta à noite voltei a São Paulo. No sábado de manhã tocou o telefone. Número desconhecido. Atendi. Voz masculina, calma e um pouco casual demais. Clara, sou conhecido de Victor. Só quero avisar de amigo. Pessoas que fazem o que você está fazendo às vezes enfrentam complicações na profissão, na sociedade. Você é arquiteta, tem registro, reputação. Reputação profissional pode ser contestada. Pausa. Talvez valha pensar se realmente quer seguir esse caminho. Eu estava na cozinha do apartamento da minha amiga. Letícia me ofereceu o quarto de hóspedes. Segurei o telefone e pensei no quanto deveria estar assustada agora. Vou começar a gravar esta ligação, disse eu. Diga seu nome. A ligação caiu. Liguei para Isabela, depois para Roberto. Os dois confirmaram a mesma coisa. Ameaça à reputação profissional feita por telefone por terceira pessoa desconhecida, presumivelmente a mando de parte em litígio ativo, cria riscos jurídicos sérios para Victor. A ligação foi para meu celular. Metadados foram salvos automaticamente pela operadora. Na segunda à tarde, Isabela protocolou pedido de coação e perseguição. Na terça, o advogado de Victor ligou para ela e propôs discutir a abordagem mais construtiva para acordo. Depois da conversa, Isabela me ligou. Na voz dela havia satisfação contida. Eles não esperavam que você já tivesse assessoria jurídica completa, disse ela. Achavam que você estaria desesperada. Eu sei, respondi. Vão tentar mais alguma coisa. Descanse uns dias. Coma. Durma. Você vai precisar de firmeza para o que vem pela frente. E foi o que fiz. Por 3 dias quase não fiz nada. De manhã caminhava no Parque Ibirapuera, comprava sopa num café pequeno perto do apartamento de Letícia, lia um romance que pretendia ler havia 2 anos. Deixei o corpo fazer o trabalho silencioso de cuidar da pessoa que crescia dentro de mim. A primeira consulta com o novo médico, já pelo meu próprio plano de saúde que Isabela ajudou a contratar, foi na quarta. Batimentos fortes, tudo onde deveria estar. Depois da consulta sentei no carro no estacionamento da clínica e pela primeira vez em 2 semanas senti algo parecido com paz. Não durou muito, mas enquanto durou foi real. O próximo movimento veio na quinta, 10 dias após o pedido de coação. O advogado de Victor, um homem chamado Dr. Marcelo Torres, enviou carta oficial com proposta de mediação. Anexada, não por acaso, uma proposta financeira. Victor concordava em não contestar o divórcio, abrir mão de qualquer reivindicação sobre o bloqueio da conta conjunta e, como escrito na carta, generosamente não reivindicar o reconhecimento da herança do Rio como bem particular meu. Em troca, eu deveria retirar o pedido de coação, aceitar uma fatia reduzida dos bens comuns e assinar acordo de confidencialidade que me proibia de discutir as circunstâncias da separação com terceiros. Li a carta 2 vezes. Depois liguei para Isabela. Ele está tentando comprar seu silêncio, disse ela imediatamente. O acordo de confidencialidade entrega tudo. Não é a divisão de dinheiro que importa para ele. É o que você sabe e o que pode contar. Sobre ele ter rastreado a herança de Alexandre antes de te expulsar. Esse comportamento, se entrar nos autos do divórcio, prejudica ele profissional e socialmente. Ele trabalha com imóveis comerciais. Reputação importa. Pausa. Além disso, a proposta financeira é desvantajosa para você. Considerando a duração do casamento e as retiradas, sua parte dos bens comuns certamente será maior que o oferecido. Portanto, recusamos, disse eu. Recusamos, confirmou ela. E sem contraproposta. Isso mostra que você não busca um meio termo. Você exige contabilidade completa. Não vou fingir que a proposta não me afetou. Existe uma versão de mim mesma cansada, grávida, morando no quarto de amiga, insegura quanto ao futuro. Ela olha o número no papel e pensa, e se for suficiente? E se eu simplesmente aceitar, assinar e recomeçar em algum lugar, quieta e calma?
Passei uma tarde inteira com essa versão de mim no sofá de Letícia, com uma xícara de chá, enquanto a chuva paulista batia na janela, e depois a afastei, porque a proposta não era sobre me ajudar, era sobre proteger Victor. E como suspeitava, proteger ainda mais Dona Lúcia, porque alguém passou meses pesquisando a vida financeira de Alexandre Quintana. E Victor, com toda a sua mente calculista, não era homem que trabalhava sozinho. Ele gerenciava empreendimentos, negociava locações. Mas a pesquisa paciente da vida financeira do ex-marido da própria esposa, feita durante meses sem que eu suspeitasse, exigia alguém em quem Victor confiasse. Alguém com tempo, motivação e quase sem risco. A mãe dele estava sentada à mesa da cozinha quando fui buscar as coisas. A mãe dele com mãos cruzadas e olhos que tudo rastreavam. Liguei para Juliana Quintana e fiz uma pergunta cautelosa. Alguém da família de Alexandre tinha sido contatado nos meses após a morte dele, fazendo perguntas sobre herança ou sobre mim. Juliana ficou em silêncio. Ligou uma mulher, disse ela finalmente, mais ou menos 2 meses depois da morte de Alexandre. Se apresentou como jornalista. Disse que escrevia matéria sobre negócios na área de tecnologia. Perguntou se Alexandre tinha deixado grandes disposições testamentárias. Na época não dei importância. Disse que não sabia detalhes. Pausa. O número era de São Paulo. Isso bastou. Letícia era minha amiga desde a pós-graduação. Nos conhecemos num seminário de estruturas e descobrimos que tínhamos a mesma opinião sobre café ruim e boa arquitetura. Era prática, engraçada e tinha aquele tipo especial de lealdade que se manifesta em atos, não em discursos. 12 horas depois da minha ligação, ela me entregou a chave reserva sem fazer nenhuma pergunta extra e disse, simples, fique o tempo que precisar. Naquela noite ela voltou do trabalho e me encontrou à mesa da cozinha coberta de papéis. Fez massa, serviu vinho para ela e água para mim, sentou-se em frente e disse, conte onde você está agora. Contei tudo. A herança, a proposta, a ligação de ameaça, a informação de Juliana sobre a mulher que ligou perguntando sobre disposições. Letícia ouviu como sempre ouvia, sem interromper, olhando nos meus olhos. Quando terminei, ficou em silêncio um tempo. Então a mãe descobriu sobre a herança antes de Victor te expulsar, disse ela. Acho que sim, e o plano era te tirar de cena antes da conclusão dos procedimentos sucessórios, para que você não tivesse direitos conjugais. Só que você já era beneficiária direta, então isso não mudaria nada. Eu sei, disse eu. Acho que eles erraram nos cálculos. Talvez pensaram que Alexandre tinha deixado algo modesto ou que os bens iriam para a família. Não acho que entendiam a escala, e quando entenderam, entraram em pânico, disse Letícia. Acho que sim, e depois eu engravidei. Isso complicou o prazo para me eliminar, e Victor decidiu mais rápido do que seria prudente. Letícia comeu um garfo de massa. O que você precisa de mim? Talvez uma testemunha, disse eu. Alguém que possa confirmar em que estado cheguei aqui. Para os advogados, a cronologia importa. Feito, respondeu ela sem hesitar. Olhei para ela por cima da mesa. Do lado de fora a chuva tinha diminuído. A São Paulo noturna às vezes brilha com uma luz âmbar difusa que é gentil com os cansados. Nas últimas 3 semanas eu me segurei com muito pouco, e a gentileza, mesmo vinda de postes de rua, eu notava. Obrigada, disse eu. Ela dispensou com a mão. Não me agradeça. Em algum lugar do outro lado da cidade, na casa de 4 quartos ao norte de São Paulo, Victor e Dona Lúcia observavam. Eu sabia que observavam, e sabia que o próximo movimento deles não seria uma carta. Estava certa. Vieram no domingo, não juntos. Primeiro veio Dona Lúcia sozinha, e eu deveria ter reconhecido isso como tática imediatamente. Ela ligou para Letícia num número que eu não tinha dado. Portanto, Victor de algum jeito conseguiu. Ligou às 10 da manhã e perguntou se podia vir só para conversar. Disse, por favor. Eu nunca tinha ouvido essa palavra dela dirigida a mim. Pensei 30 segundos. Depois disse, sim, porque recusar não me daria nada, e o encontro poderia dar informação. Ela chegou às 11 com um pequeno pote de biscoitos caseiros. O gesto foi tão precisamente calculado para criar imagem de inofensividade que quase me causou admiração. Sentou-se na sala de Letícia, recusou chá e observou o apartamento com expressão de quem cataloga tudo, tentando fingir que não cataloga. Quero me desculpar, disse ela, por Victor, pela forma como tudo aconteceu.
Fiquei sentada em frente e em silêncio. Ele entrou em pânico. Continuou ela. Tem enorme pressão no negócio. E quando você falou da gravidez, ele simplesmente reagiu mal. Ele entende isso. Está arrasado. Cruzou as mãos. Clara, não precisa ser isso que tudo virou. Vocês têm 6 anos de vida juntos. E agora uma criança. A criança precisa de pai, de família completa. Pense no que você está fazendo com essa criança quando age assim. O tom era puro, quieto e mirado exatamente no alvo. E a herança? Perguntei. Pausa de meio segundo. Tão curta que eu teria perdido se não estivesse esperando. Isso é questão familiar particular, disse ela suavemente. Não tem relação com o casamento de vocês. Dona Lúcia, disse eu. Quem ligou para a família de Alexandre Quintana se passando por jornalista? Algo passou no rosto dela. Rápido, contido, desapareceu em um segundo. Não entendo do que você fala. Acho que entende. Ela se recompôs. O calor voltou em nova configuração. Clara, eu peço a você, como avó do seu futuro filho, pare e pense no que está destruindo. Victor está pronto para recomeçar. Está disposto a ir a psicólogo familiar, reconstruir confiança. Tudo o que ele pede é adiar essa outra questão. Isso complica as conexões dele nos negócios. Há questões de reputação. Ele quer que eu retire o pedido de coação e assine o acordo de confidencialidade. Ele quer recuperar a esposa, disse ela. Olhei para ela por muito tempo. 71 anos. Cabelos brancos. Pote de biscoitos na mesinha. Mulher que a vida inteira entendeu que calor é ferramenta, paciência é arma, e a forma mais eficaz de controlar a situação é sempre parecer razoável. Dona Lúcia, disse eu sei das transferências, sei da pesquisa sobre a herança de Alexandre, sei da ligação para Juliana Quintana. Minha advogada sabe da ligação para Juliana. O juiz já deferiu o pedido reconhecendo que Victor retirou bens comuns. Levantei-me. Diga a Victor que a resposta é não, e que sempre foi não. E diga também, se alguém voltar a contatar minhas testemunhas, minha advogada, meu empregador ou meu médico, protocolaremos novos pedidos ainda esta semana. O calor de Dona Lúcia evaporou instantaneamente, como tela que se desliga. O rosto por baixo era outro. Preciso, seco, calculista. Você está arrumando um inimigo, disse ela. Já tenho um, respondi. Só prefiro saber quem é. Ela se levantou, pegou o pote de biscoitos, foi até a porta. Na porta se virou e disse algo que eu não esperava, não como ameaça, mas como promessa, com voz plana, sem nenhum calor. Você não faz ideia com quem se meteu. E foi embora. Depois que a porta fechou, fiquei ainda de pé na sala de Letícia e notei que minhas mãos tremiam levemente, não exatamente de medo, ou não só de medo. Era consequência física de longo autocontrole. Assim o corpo libera o que o rosto não tinha direito de mostrar. Eu estava com medo. Seria desonesto dizer que não. Dona Lúcia Lombardi não era mulher que fazia ameaças sem intenção de cumpri-las. Tinha recursos, contatos, 60 anos de manipulação aperfeiçoada. Criou Victor, portanto aprendeu por décadas a encontrar pontos fracos nas pessoas e apertá-los. Mas notei uma coisa. O medo não me fazia recuar. Me fazia querer terminar. Lembrei o que meu pai dizia quando eu era pequena. Ele era engenheiro, homem prático e preciso. Uma vez disse, Clara, só desabam as construções que não foram calculadas para a carga real. Falava de edifícios, mas com o tempo entendi mais amplo. Eu estava calculada para a carga maior do que Victor e Dona Lúcia imaginavam. Liguei para Isabela e contei sobre a visita de Dona Lúcia. Gravei a conversa no telefone. Por lei, participante da conversa tem direito de registrar se for para defesa de direitos. Isabela ouviu a gravação e disse bem baixo. Perfeito. Liguei para Roberto Campos e contei o que estava acontecendo. Ele confirmou que o primeiro pagamento do fundo de Alexandre já tinha passado pela estrutura gestora e estaria disponível em uma semana. Depois sentei e registrei tudo num bloquinho que mantinha com datas, conversas e decisões. No alto da página escrevi, eles têm medo, medo é útil, e sublinhei. A audiência de instrução foi marcada para uma terça em março. 3 semanas antes, Isabela protocolou o pedido de produção de documentos, extratos financeiros, correspondências, histórico de contas dos últimos 24 meses. O advogado de Victor contestou quase tudo. O juiz rejeitou quase todas as contestações.
A imagem que começou a surgir dos documentos já não surpreendia, mas era detalhada. Victor buscou o nome de Alexandre Quintana pela primeira vez em abril do ano passado. Essa busca foi encontrada nos dados do notebook profissional dele, que o advogado tentou excluir, mas não conseguiu. Victor acessou 3 sites: agregador de notícias empresariais, onde falavam da venda da empresa de tecnologia, perfil profissional de Alexandre, e site do escritório de advocacia no Rio, que descrevia estruturas de fundo como a usada por Alexandre. Os registros telefônicos de Dona Lúcia, obtidos após pedido pelo qual Isabela lutou 2 semanas, mostravam ligação de 17 minutos para o número de Juliana Quintana em novembro, 4 meses após a morte de Alexandre. Era exatamente a ligação que Juliana me contou. Os mesmos registros mostravam 11 ligações entre Dona Lúcia e Victor nas 72 horas antes de ele me expulsar de casa. Havia também e-mail enviado do endereço pessoal de Victor para o endereço pessoal de Marcelo Torres. Nele, Victor escrevia textualmente que precisava resolver a situação antes que os advogados do Rio contatassem C. A carta estava datada de quinta-feira, 5 dias antes daquela terça em que me expulsou. Ele sabia havia dias. Planejava. A audiência aconteceu na sala de Isabela, a mesma sala onde ela uma vez empurrou o telefone para mim e mandou verificar o saldo da conta conjunta. Passaram-se 4 meses e tudo estava diferente. Victor sentou-se em frente a mim pela primeira vez desde aquela noite na cozinha. Usava terno cinza. O rosto estava composto, um pouco rígido. Rosto de quem foi treinado longamente para parecer. Os primeiros 40 minutos foram procedimentais. Victor respondia com tom medido de frases preparadas e limpeza ensaiada. Repetia: "Não me recordo." Depois Isabela passou para o e-mail. Imprimiu em folha grande e silenciosamente empurrou pela mesa, como jogador que coloca carta na mesa. Victor olhou a folha. Algo na postura dele mudou, quase imperceptível, mas eu passei 6 anos aprendendo a ler seu corpo. "Victor Lombardi, o senhor reconhece este e-mail? Parece enviado da minha conta. O senhor escreveu?" "Possivelmente. No e-mail fala que advogados do Rio podem contatar C." "Quem é C?" Marcelo Torres objetou. Isabela reformulou. Victor disse que não recordava. "Victor Lombardi. Até 14 de outubro o senhor sabia que sua esposa estava indicada como beneficiária no fundo sucessório de Alexandre Quintana." O silêncio durou 4 segundos. Eu contei. Tinha alguma informação que permitia supor sim ou não. "Victor Lombardi." Marcelo Torres colocou a mão no antebraço de Victor. Victor disse: "Me recuso a responder." "A recusa será consignada em ata", disse Isabela com precisão agradável de quem esperava exatamente esse momento. Victor olhou para Marcelo Torres. Algo aconteceu entre eles naquele olhar. Conversa inteira feita de olhos. E eu vi Victor entender em tempo real que a construção que ele montou não aguentou, não desabou dramaticamente. Assentou, como um prédio quando cede um elemento estrutural. Devagar e depois de uma vez. Ele olhou para mim. Eu achava que sentiria satisfação, raiva, dor, mistura complexa de tudo. Mas não senti nada disso. Senti uma calma clara, quase sem peso, de quem está num prédio construído com as próprias mãos e sabe exatamente quais paredes vão aguentar. Olhei nos olhos dele e fiquei em silêncio. Ele desviou o olhar primeiro. No elevador, descendo, Isabela disse: "Ele vai para acordo antes do julgamento." "Eu sei", respondi. As portas abriram. Saímos no dia de março. O céu estava limpo. A luz tal que São Paulo por um instante pareceu cidade que já tinha terminado o inverno. "Clara", disse Isabela. "Como você está?" Pensei honestamente. Doía a lombar. Estava cansada. Sentia falta de uma casa que fosse minha. E de um jeito especial que não esperava. Não tinha mais medo. "Estou bem", disse eu. "De verdade bem." Victor aceitou o acordo 11 dias após a audiência. No fundo não teve escolha. O acordo tinha 23 páginas. Victor renunciava para sempre a qualquer pretensão sobre o patrimônio de Alexandre. Reconhecia como meu bem particular e devolvia todos os 230 mil reais com correção. Recebi 60% dos bens comuns, casa, contas de investimento, parte no negócio dele, ativos. Considerando a retirada desleal reconhecida pelo juiz e a conduta prejudicial à outra parte no acordo, não houve confidencialidade. Não assinei nada que me obrigasse a silenciar.
A paternidade foi confirmada por exame de DNA na 12ª semana. Victor era o pai biológico. Esse resultado entrou nos autos do acordo. Preto no branco ficou provado que ele errou desde o começo. Espero que tenha lido aquela página com atenção. O primeiro pagamento do fundo de Alexandre chegou numa quarta-feira de manhã em abril. Eu estava na cozinha de Letícia quando apareceu a notificação no celular. Olhei o número e fiquei muito quieta. Depois escrevi para Letícia. O dinheiro chegou. Ela respondeu com 3 pontos de exclamação e uma palavra. Clara. Liguei para Juliana Quintana e disse que tudo tinha se resolvido. Ela ficou em silêncio. Alexandre ficaria feliz, disse ela. De verdade ficaria. Os documentos finais do divórcio Victor assinou na quinta. Não olhou para mim. O casamento terminou. Quando dirigia para casa no trânsito de São Paulo, minha filha se mexeu pela primeira vez dentro de mim, um movimento pequeno e confiante, como se uma mãozinha batesse na porta. Estou aqui, disse ela na linguagem de quem ainda não nasceu. Eu sei, respondi mentalmente. Eu também. O nome dela é Alice. Nasceu numa terça de julho, pesando 3 kg 300 g, com os olhos escuros do pai, como todos dizem, e minha teimosia. Agora, quando escrevo isto, ela tem 8 meses. Está sentada na cadeirinha à minha esquerda e estuda os próprios pés com ar muito sério. Moramos numa casa que comprei em Santana de Parnaíba. Aqui a luz é melhor que na casa antiga. E tem jardim, do qual estou aprendendo aos poucos a cuidar. Minha carteira de arquitetura agora tem 7 clientes. Meu nome está na porta. Isso significa para mim mais do que consigo explicar. O presente de Alexandre mudou o que é possível para nós. Não finjo que não, mas me esforcei para não deixar que mudasse quem eu sou. Continuo conferindo meu próprio trabalho, continuo ligando para minha mãe aos domingos. A empresa de Victor encolheu bastante no ano após o divórcio. Pelo acordo ele precisou vender parte dos ativos e o mercado não foi gentil com jogadores pequenos. Ele cumpre o regime de convivência com a filha sem grandes conflitos. É pai de Alice. O que quer que tenha feito comigo, isso permanece verdade. E eu tento nem sempre perfeitamente, especialmente nos dias em que ainda sinto raiva separar uma coisa da outra. Com Dona Lúcia não falei desde que ela saiu do apartamento de Letícia com seu pote de biscoitos. Não acho que vá mudar. Letícia se casou. Estive no casamento. Alice chorou no sling bem durante os votos. Letícia vai me lembrar disso pelo resto da vida. Juliana veio a São Paulo na primavera. Trouxe fotos de Alexandre dos anos que eu já não conhecia. Ele de jaqueta de trilha diante de uma floresta, sentado no pier com jaqueta amarela, apertando os olhos para o sol com uma calma no rosto que nunca vi quando fomos casados. Fiquei feliz que ele teve esses anos. Ele dizia que você era a pessoa mais honestamente construtiva que já conheceu, disse Juliana. Olhei longamente a foto. Eu sei, respondi. Tentei ser. De manhã sento na varanda dos fundos e penso na sequência de eventos que me trouxe até aqui. Terça à noite em fevereiro. Estacionamento, mesa na lanchonete, sala no 14º andar. Enquanto tudo acontecia, não parecia história com arco e sentido. Parecia estar dentro de um prédio que desaba e procurar as paredes que aguentam. As paredes aguentaram. Quando Alice estiver grande o suficiente, vou contar tudo a ela. Não como advertência, como prova. Veja, direi, olhe o que aguenta. Se essa história me ensinou algo, foi algo muito simples. Pessoas que tentam te diminuir sempre contam com uma coisa, que você não conhece o próprio valor. Victor contava com meu medo. Dona Lúcia contava com minha solidão. Os dois erraram. Conheçam seu valor, registrem tudo, encontrem sua Letícia e nunca assinem renúncia à própria voz. O que você faria se estivesse sozinha naquele carro na noite de fevereiro? Escrevam nos comentários. Realmente quero saber. Se esta história tocou vocês, compartilhem. Talvez alguém hoje precise muito ouvi-la. E se vocês também acreditam que a justiça às vezes não vem logo, mas ainda assim encontra o caminho, escrevam como agiriam no lugar de Clara. Deem like neste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem novas histórias sobre família, traição, força e o direito de uma pessoa preservar sua dignidade. Obrigada por ouvirem.